E aí, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a aula é comigo, professor Fábio, e vamos continuar relembrando os conteúdos anteriores relacionados ao oitavo ano, certo? Hoje vamos trabalhar o capítulo 13, Industrialização, Imperialismo e Resistência. A gente já começou esse capítulo na aula anterior, e nessa aula a gente vai dar continuação. Vamos que vamos! Vamos lá. Galera, nessa aula, inicialmente eu quero relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula anterior, certo? A gente falou relacionado ainda ao capítulo 13 sobre o processo de formação da segunda fase da Revolução Industrial, ou segunda Revolução Industrial. A gente vai ver que no século XIX, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, a segunda Revolução Industrial vai começar a se espalhar, certo? Partindo da Europa, principalmente da Inglaterra e por outros países, como ele acabou de citar aqui, os Estados Unidos e o Japão, certo? A gente começa a entrar numa fase diferente da história, é a fase agora do capitalismo industrial, certo? É uma fase relacionada já a um processo de globalização que já está se expandindo pelo mundo, certo? A gente vai ver que na segunda Revolução Industrial, o nome já fala, está muito relacionada ao desenvolvimento da indústria, certo? E vai surgir novos materiais, novas técnicas que vão favorecer o desenvolvimento industrial, como vai ser o caso da fabricação do aço, um material mais fácil de ser trabalhado e mais resistente do que o ferro, que vai se tornar também mais barato, que vai ser utilizado na indústria de armas, construção civil, que no caso são prédios, casas, e aí vai, e também na fabricação de máquinas. Além disso, a gente vai ver que na segunda Revolução Industrial vai ser descoberta a eletricidade, certo? E como levar essa eletricidade por locais mais distantes, através do dínamo, certo? Que pode ser utilizado essa eletricidade tanto nas indústrias como nas residências. Vai ser nesse momento também que vai ser inventado a lâmpada elétrica. No caso, vai ser inventada pelo Thomas Edison. Vamos lá. E também nós veremos que vai ser inventado e aperfeiçoado o motor a combustão, que no caso vai ser os motores utilizados tanto em máquinas, nas indústrias, como por exemplo nos automóveis, certo? É nesse momento, por exemplo, que vai se descobrir a utilização do petróleo como combustível, no caso seus derivados como combustível, no caso vai ser a gasolina e o diesel. Então nós temos várias descobertas a partir do século XIX que vão movimentar a segunda fase da Revolução Industrial, ou segunda Revolução Industrial. Vamos nessa! Passando aqui, a gente já vai falar um pouquinho que, além da questão industrial, certo, das grandes indústrias, outras coisas vão ser descobertas. Exemplo disso vai ser relacionado aos transportes, que vai ter um aumento progressivo das ferrovias e do uso de locomotivas e de barco a vapor para transportar pessoas e mercadorias. Além disso, a gente vai ver o desenvolvimento, por exemplo, da indústria automobilística, certo? Já começa a iniciar aqui nesse momento. Aí nós temos personalidades bem importantes, como o Henry Ford, que vai inventar a grande marca que é a Ford, certo? Uma das maiores montadoras de carro hoje no mundo. E além disso, nós temos o Carl Benz, que vai dar origem à Mercedes. Aqui na imagem nós conseguimos identificar, certo? Ele é aqui em cima de um dos primeiros exemplos de carro da história, certo? E mais embaixo você consegue identificar o que seria o primeiro carro. E do lado nós temos o exemplo da Mercedes, certo? Um carro da Mercedes. A evolução tecnológica foi gigantesca. Mas além da indústria automobilística, nós temos também as comunicações também começaram a se expandir. Por exemplo, foi inventado o telégrafo e também algo que é muito importante para o século XXI, o telefone, certo? Vamos ver que os primeiros telefones já começam a surgir aqui em 1876, certo? Então a gente vai ver que até hoje, se a gente fosse comparar, né, os primeiros telefones, aqui na imagem que vocês identificar, os primeiros telefones e os atuais, a evolução tecnológica foi gigantesca. A gente vai ver que todo esse avanço tecnológico foi causa e efeito do desenvolvimento do capitalismo, certo? E também da
Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial. Já vê que o enorme acúmulo de capitais em países da Europa, dos Estados Unidos e do Japão foi influenciar diretamente também a expansão da busca por novos territórios, que no caso vai se chamar de imperialismo, que nós veremos na próxima parte. Já passando para a questão do imperialismo, vamos lá. A gente vai ver que como as potências capitalistas da Europa, dos Estados Unidos, começaram a ganhar cada vez mais dinheiro com a segunda Revolução Industrial, devido à expansão das indústrias, que vai gerar cada vez mais mercadorias, eles buscavam agora novos territórios para poder buscar matéria-prima para ser utilizado nas indústrias e, ao mesmo tempo, mercados consumidores para poder consumir os seus produtos. Então, a gente vai ver que a partir de 1870, essas potências capitalistas, como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, que no caso é a Inglaterra, a França e o Japão, entraram numa disputa por colônias ou áreas de influência, principalmente na África e na Ásia. Isso vai ser chamado de imperialismo, que já é a resposta de uma das questões que eu passei para vocês. Vamos lá. O que eles buscavam nessas terras? Eles vão se voltar para esses lugares, no caso, em busca de... Vamos lá. Isso aqui vai ser a resposta também de mais uma questão que eu passei para vocês. Se não me engano, questão número 2. Primeiro, oportunidades de investimentos para seus capitais. Segundo, mercados consumidores de matéria-prima, como cobre, carvão, ferro, borracha, entre outros. Eles queriam esses produtos para serem utilizados nas suas indústrias, certo? Também queriam mais o que? Mercados consumidores de seus manufaturados. O que é isso? Pessoas que pudessem consumir aquilo que era produzido nas indústrias. Além disso, o que eles mais buscavam? Ouro e diamantes. No caso, que existiam em grandes quantidades na África, certo? Nem sempre o continente africano foi um continente pobre. Ao contrário, o continente africano foi e ainda é muito rico. E por último, a gente vai ver que eles vão buscar também terras e mão de obra para trabalhar na exploração mineral e nas plantações de café, açúcar, amendoim, cacau, entre outros, certo? Eles vão buscar terras e pessoas para trabalharem por pouco dinheiro ou gratuitamente. Os governos das grandes potências vão incentivar a conquista de terras e povos em outros continentes. Vai ser uma prática muito comum. Vamos lá? A gente vai ver que diretamente ligado ao imperialismo vai surgir teorias racistas para que haja dominação de outros povos. Vai ser o caso do darwinismo social, certo? O darwinismo social, que era uma teoria que vai surgir no século XIX, afirmava o seguinte: as raças humanas passam por uma longa evolução e só as mais bem adaptadas sobrevivem na luta pela vida. As raças superiores triunfam. Essa teoria está apoiada em duas ideias equivocadas. A primeira, de que existem raças humanas, e a segunda é de que a raça branca é superior à raça negra, à raça amarela e aos mestiços. Hoje se sabe que só existe uma raça, a raça humana, e sabe-se também que nenhum povo é superior a outro. Só que no século XIX, porém, o darwinismo social foi considerado científico e serviu para justificar a dominação imperialista sobre a África e a Ásia. Vamos nessa, adentrando um pouquinho mais agora no imperialismo na África, certo? A gente vai ver que na África, a partir de 1880, vão se avançar em direção ao interior da África em busca de matéria-prima e também de mercados consumidores. Matéria-prima, mercado consumidor e também mão de obra barata, certo? Inicialmente eles vão ficar no litoral africano, depois começam a se expandir, começam a adentrar no território africano, em busca das suas necessidades para suas indústrias, certo? No caso, esses países capitalistas, europeus, Estados Unidos e também o Japão. No caso, os países europeus, o caso dos Estados Unidos e o caso do Japão, certo? Esses países vão em busca dessas matérias-primas, mercados consumidores e também mão de obra barata. Vamos lá. A gente vai ver que eles vão estabelecer na África o que eles chamam de protetorados. Isso aqui é importante porque responde mais uma questão que eu passei para vocês. Os protetorados são países ou territórios com governo próprio, mas controlados por outro país.
no tocante à política externa e à segurança. É o caso do Marrocos e da Tunísia, por exemplo, que foram protetorados da França na África. Vamos lá. Como é que vai ser a dominação francesa na Argélia? Vai ser um caso bem específico e muito importante. Vai ver que em 1830 as terras argelinas vão ser conquistadas pela França. Eles vão tomar as terras, vão tomar os navios e vão obrigar os trabalhadores a cultivar alguns produtos agrícolas para serem levados para a África, certo? Exemplo disso vai ser a oliveira, produzir, azeite de oliva, a vinha para o vinho, o trigo, a aveia e frutas, tudo destinado para a exportação, certo? Esse comércio agrícola aqui vai ser favorável para os franceses, certo? Que estavam explorando as terras argelinas, certo? Passando aqui por mais um caso, nós temos aqui o caso da dominação belga ou da Bélgica sobre o Congo. A gente vai ver que no Congo a dominação da Bélgica vai ser uma das piores já vistas, certo? Eles vão utilizar a população nativa do Congo para poder retirar tanto a borracha e o marfim, que eram produtos riquíssimos no Congo, que eram fáceis de encontrar no Congo, certo? Então vão utilizar a mão de obra africana para trabalhar quase não, mas como escravos na retirada desses materiais. A gente vai ver que o Congo vai ser dividido em pequenas unidades, chefiadas por civis e por militares, que tinham como dever obter o máximo possível de marfim e de borracha, em troca de punhados de sal e tecidos. Já vê que as mulheres, crianças e idosos eram acorrentados e mantidos como reféns, enquanto os homens iam às florestas coletar borracha e marfim. Se eles não trouxessem a quantidade estipulada, eram mortos ou tinham dedos, mãos e pés decepados. Aqui nas imagens, você consegue identificar o que eles faziam com crianças, por exemplo, certo? Que cortavam as mãos de crianças, quando os pais, os homens, não conseguiam trazer o necessário, a quantidade necessária de marfim e de borracha que os belgas queriam, certo? Então essas práticas terríveis aconteciam comumente naquele momento, no século XIX, na África, não só no Congo, mas em outras regiões também. Você vai ver que a dominação do Congo converteu-se nos episódios mais cruéis da história e vai envolver a morte de mais de 10 milhões de africanos. Então veja a quantidade de pessoas que vão morrer devido à dominação, devido ao imperialismo da Bélgica, aqui no caso, no Congo. E para a gente encerrar, nós temos aqui a dominação, no caso, da Inglaterra sobre alguns territórios na África. A gente vai ver que a Inglaterra também vai ser um dos países que vai se lançar a dominação aqui na África. A gente vai ver que ela vai dominar vários territórios, como vai ser o caso do Egito, em 1880, do Sudão, que vai ser um território que os ingleses não vão ter facilidade para dominar, porque no Sudão eles tinham como religião ou a religião muçulmana ou o islamismo, enquanto os ingleses eram cristãos. A gente vai ter uma guerra gigantesca entre cristãos e os muçulmanos, certo? Por essa região. Além do Egito, do Sudão, a gente vai ver que também a Inglaterra vai dominar outras regiões, como vai ser o caso de Uganda, da África Oriental, que atualmente é o Quênia, e também a Rodésia, que atualmente é o Zimbábue, certo? Então a Inglaterra vai ser dos países, junto com a França, que mais vão dominar territórios aqui na África, certo? Então, gente, basicamente é isso. Lembrando que a nossa aula de hoje focou muito mais na relação do imperialismo, certo? Na dominação dos países europeus e também dos Estados Unidos e do Japão sobre o continente africano, certo? Galera, a gente vai ver que o continente africano é um dos continentes, ou já foi um dos continentes mais ricos do mundo, certo? Mas devido a esse processo de imperialismo, de dominação feito principalmente pelos países europeus, no caso da Inglaterra, da França, da Bélgica, de Portugal, entre outros, a gente vai ver que o continente africano acaba se tornando extremamente pobre devido a essa exploração descontroladas, certo? Que vão levar recursos e também pessoas ao extermínio, certo? A serem dizimados no território africano, certo?
Galera, as questões são apenas 3, podem ser respondidas a partir da nossa videoaula. Vocês também podem utilizar as páginas que foram enviadas para poder responder as atividades. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, estamos aqui para poder ajudá-los. Até a próxima, eu fico por aqui e fui. Valeu!